estamos na nossa pergunta 24 já. O que tem a minha fé a ver com a igreja? Mas antes de responder essa pergunta, se você que está vendo esse vídeo agora, você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe aí o seu gostei, porque depois você esquece de dar o gostei e compartilhe também com seus amigos, né? Vai lá, clica ali no botãozinho vermelho, se inscreve, clica no gostei e já vai compartilhando para todos os seus contatos, para os seus amigos. Quanto mais você compartilha, mais você evangeliza, porque o objetivo principal desse canal é evangelizar e levar a doutrina da igreja, levar a palavra de Deus, levar as sementes da tradição apostólica pelas ondas da internet, aí aonde a internet chega, né? Acredito que são muitos lugares que a internet chega hoje em dia. Então, vamos lá, a resposta da pergunta de hoje. O que tem a ver a minha fé pessoal com a fé da igreja? Vamos lá. Ninguém pode crer só para si mesmo. Ou seja, a fé ela não é intimista, a fé ela não é individualista. Como também ninguém consegue viver só para si mesmo. Se você nasceu e você existe só para si, nossa, que vida pobre, hein? Que vida medíocre, que vida sem nenhum sentido, né? Vai viver. Nenhuma planta nasce, não existe simplesmente para ela mesma, né? Que dirá o ser humano, né? Então, uma vida para si seria uma vida totalmente sem sentido algum. Recebemos a fé da igreja. Nós acreditamos porque a igreja conservou a fé e transmitiu a fé para nós. E vivemos-la quem? A fé. Né? Nós vivemos esta fé em comunhão com todas as pessoas com quem partilhamos a nossa fé. Então, vivemos em comunhão. Mas, de fato, vivemos em comunhão, né? Isso é a teoria. Nós deveríamos, de fato, viver em comunhão. E é assim que nós devemos estar na comunidade, né? Mas, muitas vezes, a nossa fé é muito, assim, não tanto individualista, porque é um pouco difícil você viver uma fé individualista, você sempre está em comunidade, mas que se vai verificando, principalmente no Brasil, né? Porque eu posso falar da realidade que eu conheço, não posso falar das coisas que eu não conheço. No Brasil, a fé ela vai aos poucos ganhando uma forma que é uma forma muito perigosa, que é de pequenos grupinhos, né? São os grupinhos de fé. Você vai receber o sacramento do batismo, você quer só o grupinho ali da sua família. Você vai se casar, você faz um grande evento e convida ali só o grupinho do círculo de amigos, da sua convivência e da convivência dos seus familiares. Em outras palavras, os sacramentos vão acontecendo sem que a comunidade cristã esteja presente, né? E a comunidade cristã precisa estar presente, porque esta comunidade é aquela que confirma a nossa fé. Esta comunidade que é testemunha e acompanha a fé que está nascendo ali, no recém-nascido que se batiza, ou no adulto mesmo que se batiza, que hoje em dia está cada vez mais normal os adultos estarem se batizando aí, depois da idade adulta normal e da idade adulta para a igreja, porque tem uma diferença, né? Dos 7 anos para frente já é batismo de adulto, né? Porque está na idade da catequese, né? Da idade de entrar na formação catequética, né? Então essa idade é aquela que nós chamamos de adulto, né? Passou dos 7 anos, já chamamos de adultos, porque existem 2 rituais de batismo na Igreja Católica, né? Um batismo de crianças e um batismo de adultos. O batismo de crianças de 7 para trás, batismo de adultos de 7 para frente. Por quê? Porque o ritual que é utilizado para os adultos é um ritual onde se prevê uma catequese. Você simplesmente não vai lá e se batiza, né? Isso é para as crianças que vão para a catequese depois, né?
Aqueles que são adultos, eles precisam passar por um período de preparação muito maior do que qualquer uma outra pessoa que se batiza recém-nascido ou ainda na sua tenra idade, né, de 5, 6, enfim. Se você é adulto, então você tem uma preparação. E a comunidade tem um papel que é fundamental nesse acompanhamento do catecúmeno, né, como nós chamamos, né? Se alguém quer se aprofundar nesse assunto, basta ler o documento 107 da CNBB, que fala sobre a iniciação à vida cristã, que é o mais atual de todos, que está sendo, aos poucos, aplicado no Brasil inteiro. Então, essa fé que ela precisa ser comunitária, né? Não é uma fé individualista, não é uma fé escondida, não são sacramentos realizados em sítios, em fazendas ou em horários reservados, né? São sacramentos da comunidade, onde esta comunidade de fé que vive como irmãos, né? Que a gente espera que assim eles vivam como irmãos, de fato, nas paróquias, nas comunidades, que estes sacramentos possam ser celebrados segundo o testemunho da comunidade, para que a comunidade também assista e faça com que este sacramento possa dar frutos depois, porque a comunidade está junto, a comunidade acompanha, a comunidade se preocupa, a comunidade vai estar cuidando junto com os familiares daquela fé que nasce, daquela fé que se desenvolve no matrimônio e assim por diante. Então, a fé é aquilo que uma pessoa tem de mais pessoal, mas não é um assunto privado. Quem deseja crer tem de poder dizer tanto eu como nós. Pois uma fé que não possa ser partilhada e comunicada seria irracional. Cada crente, todo aquele que acredita em Deus, dá o seu consentimento ao credo da Igreja. Nós acreditamos naquilo que a Igreja acredita. Dela recebeu a fé. Foi ela que, ao longo dos séculos, lhe transmitiu a fé. A guardou de adulterações e a clarificou constantemente. Crer é, portanto, tomar parte numa convicção comum. Nós não acreditamos numa grande ideia que você acordou um dia com aquele. Eu acho que eu vou hoje acreditar nisso e vou basear minha vida nisso. Você teve uma grande ideia e aí começou a colocar em prática na sua vida. Na dinâmica católica não acontece assim. Você começa a acreditar, você começa a entrar nesse processo de evangelização a partir de uma transmissão. Essa transmissão acontece na comunidade. Isto que é transmitido na comunidade vem de um depósito da fé, de uma economia da fé de mais de 2000 anos de história. E muito mais, porque o Antigo Testamento, bem antes, só de tradição cristã, são mais de 2000 anos. De tradição bíblica, nem sei dizer quantos anos nós temos aí. Então, a fé ela não é um fato isolado de uma pessoa. Não é eu acredito. Mas eu acredito, sempre quando eu digo eu acredito, tem um nós enorme por trás desse eu. Né? Então, crer é um tomar parte numa convicção comunitária. A fé dos outros transporta-me, como também o fogo da minha fé incendeia os outros e os fortalece. O eu e o nós da fé remetem-nos para os dois símbolos da fé da Igreja pronunciados na liturgia, que a gente chama de símbolo, né? Aquilo que a gente fala, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, etc, etc. Isso na Igreja nós chamamos de símbolo da fé. E nós temos o símbolo dos apóstolos,
que começa com o eu creio, que nós conhecemos mais comumente, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, etc, etc, etc. E o grande símbolo, que é o chamado símbolo niceno-constantinopolitano, que é um símbolo que foi constituído em 2 concílios, né? Em 2 etapas, em várias etapas, né? Mas basicamente em 2 concílios, para a gente ter um ponto comum de discussão, né? Então, existia um concílio em Nicéia e um concílio em Constantinopla. Então, esse concílio niceno-constantinopolitano, que recebe o nome dessas 2 cidades onde aconteceram estes concílios, criaram uma fórmula de fé, um jeito de todos nós professarmos a nossa fé. Em outra pergunta, nós vamos ver esses símbolos, né? Não vamos adiantar hoje, porque eles estão aqui na pergunta 28 e 29. Mas amanhã ainda é a nossa pergunta 25. Então, o que tem a ver a sua fé com a fé da igreja? Tudo a ver. Simplesmente tudo a ver, né? Nem de longe a sua fé ela é particular. Pessoal, sim, você acredita, mas particular não. Ela é comunitária. A comunidade de fé confirma esta sua mesma fé. E é nessa fé que nós nos fortalecemos, é nessa fé que nós recebemos toda a sabedoria de geração em geração. Meus irmãos de fé, então, até amanhã com o nosso próximo vídeo. Até lá.